né? O que representa hoje no Brasil as empresas familiares? Dos números que você levantou, compartilha, por favor, com a gente. Uhum. Então, a maioria dos negócios, né, no país, aqui no Brasil, são representados por empresas e 90% das empresas têm um perfil familiar, né? Então, inclusive, enquanto eu fui fazendo esse levantamento, pessoalmente, particularmente, eu fiquei surpresa. E esses dados, né, que eu vou apresentar aqui, inclusive, esses mais de 90%, 95% são dados do IBGE, e isso representa o quê, né? Então, 65% do PIB brasileiro vem, né, das empresas familiares, que significa, né, uma contribuição imensa para o país, e também além de gerar empregos, porque além do 65% do PIB, 75% geram empregos, né? São trabalhadores que prestam serviço para as empresas familiares. Então, isso aí tem um significado, né, assim, muito grande para a economia, no aspecto também econômico, social, nas casas das pessoas. Então, desde, né, um sistema menor até pensando na sociedade, e não apenas no Brasil, né, no mundo todo, a empresa familiar tem representatividade muito grande no cenário, né, mas os números, então, são esses aqui no nosso país. Nossa, é muito significativo, né? Quando você comentou desses números, eu não tinha, honestamente, não tinha ideia, assim, da quantificado, né, que estava, né, quanto que era o que representava a empresa familiar em termos de dados, de números, né? E é muito expressivo, é muito significativo. Então, você que está nos ouvindo aí, veja a importância da gente poder trabalhar, né, com as empresas familiares, mas entendendo que as empresas familiares têm uma cultura diferenciada, têm um funcionamento diferenciado e que, portanto, precisa sim ter um olhar e ter intervenções também diferenciadas, né? Eu já tive muita experiência com empresas familiares e sei o quanto que, se você não tiver esse olhar diferenciado quando você entra para poder contribuir com as empresas familiares, você vai ter dificuldade de fazer o teu trabalho e de atingir o objetivo de realmente ter resultados, né? Uhum. Débora, hoje nosso tema, né, é desafios e possibilidades com a empresa familiar na consultoria, né? Uhum. Que você relacionou em termos de desafios? Quais são os desafios quando a gente vai trabalhar com uma empresa familiar que a gente pode encontrar? Uhum. Então, né, Ana, eu vou, assim, pincelando, são vários os desafios, começando, né, pela questão da empresa familiar, muitas vezes no início dela. Então vamos pensar aqui em gerações, né, uma primeira geração, segunda, terceira, pensando no início, no desenvolvimento da empresa, né, então o fundador, com seus 80 anos hoje, no início a empresa, ela tinha um aspecto profissional, mas com o passar do tempo, por falta de investimento, de capacitações, da parte educacional, da parte, assim, de inovação, né, do mercado, essa empresa, ela acaba se tornando, né, parceira, e, com consequência, acaba perdendo lugar no mercado, fica menos competitiva. Então, muitas vezes, a questão da falta da profissionalização, problemas de ordem emocional, sentimental, né? Questões de tradição da família, questões de conflitos familiares vão para a empresa, falta, né, o olhar profissional, um olhar atualizado no mercado. E tudo isso aí, muitas vezes, essa empresa que há anos atrás começou e foi se desenvolvendo e gerou capital. Então, nem sempre o problema, a dificuldade com essa empresa caseira, nem sempre é falta de capital, mas por falta de atualização, o lado pessoal dos problemas, dos conflitos familiares acabam, né, interferindo na vida da empresa. E, Uhum.
Eu não sei se a Ana tem algum comentário para fazer em cima disso, porque eu tenho mais informações nesse sentido também. Você estava falando, eu estava pensando aqui, minha mente estava assim, pensando de várias empresas, né, onde eu pude presenciar algumas situações que você trouxe mesmo, né, de questões pessoais interferindo na gestão da empresa, também da falta de preparo para a sucessão, né, porque às vezes o fundador ele tem herdeiros, mas ele não prepara sucessores, né? Exato. Então, a sucessão familiar também na empresa familiar é algo muito delicado e que precisa Sim, ser planejado, né, também, sim. e que o quanto que essa questão do pessoal e do profissional acaba ficando uma linha tão tênue, né, que se não houver um preparo e uma maturidade para poder lidar com essas questões, as questões da família entra dentro da empresa, entra na gestão e acaba prejudicando a gestão, né? Por não saber Sim. separar, né, o que é da relação pessoal e o que é da gestão daquela empresa, né? Sim, exatamente. Pensando nesse plano de sucessão, né, na sucessão, o que significa? É a hora de passar o bastão, seja da primeira geração, do fundador, dos sócios, né, que há 60 anos atrás, 50 anos, e agora vai passar, né, seja por aposentadoria ou por doença, por morte repentina, né, tantos motivos, por não haver um plano ou por outras, né, assim, por dificuldades mesmo, né, às vezes a pessoa, os filhos não têm interesse em pegar o Sim. bastão, Uhum. porque nem sempre filho de peixe, peixinho é, tem isso também. Aham, aham. Eu conheço até, é uma colega sua da mentoria, e ela trabalha numa empresa, como empresa familiar, e uma das questões dessa empresa é justamente isso, né? O fundador, o proprietário, construiu um império, mas os filhos não querem assumir a gestão desse império, né? Vamos dizer assim, cada um está cuidando da sua vida em lugares diferentes, enfim. E aí, esse fundador, eu acho que ele vive um dilema, né? Porque, assim, o que ele vai fazer? Ou ele vende, mas enquanto ele está vivo, ele quer estar ali à frente da gestão, mas os filhos, os netos não podem assumir, porque são menores, né? Eu acho Sim, que às vezes não tem nem conhecimento do que é o negócio da família. Então, a sobrevivência, né, da empresa familiar, ela depende desse processo sucessório, de como que vai ser planejado, né, esse processo sucessório. E aí eu vejo que nós, enquanto consultoras, podemos contribuir com esse processo, né? Eu conheço algumas colegas, tenho algumas colegas e amigas que são consultoras, são psicólogas, e que já contribuíram para esse processo sucessório numa empresa familiar, né? E o quanto que foi sim. importante esse trabalho feito, né? Sim, sim, porque o consultor, ele acaba sendo um mediador, né, uma pessoa que vai ajudar nessa passagem de bastão, que muitas vezes é conflituosa, é confusa, é difícil, e ele vai ser uma terceira pessoa, né? Então, enquanto tem o fundador e os filhos, ou o fundador e o filho, enfim, né? E aí a consultora, o consultor, ele vai conduzir, né, esse processo. Geralmente o problema acontece na transição, que muitas vezes é deixada para a última hora, porque não houve um planejamento. E falando em planejamento também, lembrei aqui de algo, assim, um número importante que eu levantei, de 5 a 10 anos antes de passar o bastão, é um tempo bom para já começar a fazer esse planejamento e, né, através da consultoria, a pessoa, a empresa, ela pode receber essa ajuda já e fazer esse planejamento na Uhum. hora